Eu sei que o que eu vou dizer aqui agora pode até incomodar, mas a verdade é que pastores que não estudam estão colocando em risco o seu rebanho, estão colocando em risco a sua congregação. E infelizmente isso acaba acontecendo muito mais do que nós imaginamos. Quantas vezes nós não vemos pastores utilizando os mesmos exemplos, as mesmas ilustrações, as mesmas aplicações, ainda que em textos diferentes, sermões rasos, sermões sem qualquer aprofundamento teológico, homens que fazem do seu púlpito um lugar de frases de efeito, um lugar de jargões evangélicos, e a verdade é que muitos pastores estão nessa situação e acabam dedicando mais tempo à agenda, eventos e coisas do tipo, do que o estudo sério e diligente da palavra de Deus. E quando isso acontece, a igreja sofre, a igreja acaba pagando preço por conta disso, o povo fica fraco, doente e vulnerável a todo tipo de heresia. Eu sou o pastor Pedro Henrique Souza, estou aqui nesse cenário improvisado, porque eu estou em São Paulo, por ocasião de mais um módulo do mestrado. Eu faço mestrado, o MDiv, com ênfase em teologia pastoral, na área de pregação. E durante esse período aqui em São Paulo, de estudos, estive refletindo sobre os desafios da vida pastoral, da vida de um pastor, relacionados justamente aos seus estudos. Então, diante dessas reflexões, eu resolvi gravar esse vídeo um pouco mais improvisado e eu gostaria de falar sobre o perigo do pastor que não estuda. Isso é muito perigoso, é um assunto muito sério, porque um pastor que não busca estudar, ele coloca em risco não apenas a si mesmo, mas toda a congregação que ele conduz, que ele pastoreia, que ele lidera. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar aqui 3 perigos muito sérios relacionados à falta de estudos na vida de um ministro. Então, eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Nós vamos dividir esse vídeo em 3 tópicos. Não vai ser um vídeo tão longo, eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas é apenas uma rápida reflexão, porque esse é um assunto que de fato merece atenção e não só os pastores, mas a igreja em geral também precisa estar atenta a essa questão. Bom, eu separei aqui algumas anotações e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, o primeiro perigo relacionado à vida do pastor, o primeiro tópico é que o pastor que não estuda trai a sua vocação. O pastor que não estuda trai a sua vocação. Veja bem, em Atos capítulo 6, nós vemos ali os apóstolos, aqueles que eram os responsáveis por conduzir o ensino, a doutrina da igreja primitiva, e ali eles deixam claro que a ênfase do ministério deles era a dedicação na oração e no ensino, no ministério da palavra. Então, eles abriram mão de toda aquela demanda física, aquela demanda diaconal, separaram pessoas para isso, designaram e ordenaram pessoas para isso e resolveram se dedicar ao ministério do ensino. Por quê? Porque a vocação daqueles que governam a igreja, daqueles que a lideram, é uma vocação inseparável do ministério da palavra. O presbítero, o pastor, ele é sobretudo chamado para ensinar a palavra de Deus à igreja de Cristo. Mas como que um pastor vai ensinar a Escritura Sagrada, vai ensinar a palavra, se ele não se dedica ao estudo dessa palavra? O que ele vai ter para oferecer para a sua igreja? Então, é muito sério esse assunto. O pastor que não entendeu isso, que não entendeu que precisa se aperfeiçoar, estudar, se aprofundar, ele está traindo a sua vocação. E aqui eu não estou falando de estudo formal, ele não precisa fazer um mestrado, um doutorado, mas ele precisa cultivar diariamente o hábito de ler a Escritura,
mergulhar em bons livros e, de fato, se preparar para o seu sermão. Afinal de contas, ele é chamado para isso. E aí um pregador que não estuda acaba caindo num improviso constante. Ele usa sempre os mesmos exemplos, as mesmas ilustrações. Tem pregador, tem pastor que tem sempre o mesmo sermão e ele apenas adequa esse sermão, essa estrutura de sermão, a textos diferentes. Então ele usa as mesmas ilustrações, aplicações, exemplos para vários textos distintos. Isso mostra então um pouco da superficialidade. E no começo, isso até engana. As pessoas não percebem, mas com o passar do tempo, a igreja acaba percebendo, acaba notando a superficialidade. E o pior, quando a gente não estuda, a gente cai na tentação de entreter as pessoas ao invés de edificar. Então o púlpito vira uma espécie de palco, a Bíblia vira uma espécie de acessório e paulatinamente a voz de Deus vai sendo substituída pela opinião humana. E como eu disse, a igreja percebe isso, a igreja nota, a igreja sabe quando o pastor não preparou o seu sermão, irmãos. Isso é, assim, muito fácil de perceber. A igreja nota, a igreja sente. Então, o pastor que tem por vocação ensinar a palavra, ele precisa se dedicar à palavra. E o que nós vemos muitas vezes são pastores traindo a sua vocação, substituindo a pregação da palavra por outros serviços, por outras atividades na igreja. Pastores que priorizam, às vezes, serviços relacionados à infraestrutura, ao tomar o cafezinho com a ovelha, e tudo isso é lícito e é bem-vindo e é necessário muitas vezes, principalmente em igrejas pequenas, igrejas com pouca estrutura, e eu sei muito bem sobre isso, porque eu já passei por 2 campos que me despertaram para esse tipo de trabalho. É um trabalho necessário muitas vezes, um trabalho braçal, mas acima disso está a dedicação na pregação. E para se dedicar na pregação deve haver um tempo diligente de estudo sério e comprometido da palavra de Deus. É necessário que o pastor se aprofunde nos seus estudos para que ele traga, para que ele sirva um alimento sólido para a sua igreja, para a sua congregação. Então, em primeiro lugar, eu penso que o pastor que não estuda, ele trai a sua vocação porque ele é chamado, sobretudo, para exercer o ministério do ensino. Inclusive, é uma das qualificações necessárias ao presbiterato. Aptidão para o ensino. O ponto 2, que eu gostaria de mencionar aqui, é que o pastor que não estuda, ele enfraquece a igreja. Veja, se uma congregação não tem um alimento sólido, um alimento que de fato vai nutrir a vida espiritual daquela igreja, aquela igreja será uma igreja desnutrida espiritualmente. Uma igreja fraca, uma igreja rasa. Quando o pastor não estuda, a igreja não cresce em qualidade. Ela pode até crescer em quantidade, em números, mas se torna uma igreja raquítica espiritualmente. O povo não amadurece, o povo permanece sempre infantil. Isso resulta em crentes frágeis, crentes imaturos, crentes vulneráveis a todo tipo de heresia. Quantas igrejas vivem de campanhas sem base bíblica? Igrejas que muitas vezes são nutridas por chavões sem qualquer profundidade, são alimentadas por eventos e coisas do tipo. Isso resulta em um povo faminto que muitas vezes tenta saciar essa fome com muitas outras alternativas e não acaba olhando para a alternativa apropriada, que é o estudo, o aprofundamento sério na Escritura Sagrada. Não é só uma questão de conteúdo, é uma questão também de exemplo. Se o pastor não ama estudar a Bíblia, por que a igreja amaria fazê-lo? Se o pastor, que é aquele que deveria dar o exemplo, deveria se apresentar como padrão para os demais em termos de aprofundamento bíblico, e ele não o faz,
por que que a igreja o faria? Então o pastor, além de se preocupar com o alimento que ele vai servir à igreja, ele precisa estar atento a isso. Ele acaba se tornando o exemplo a ser seguido. É algo que começa no púlpito e depois permeia toda a igreja. O terceiro ponto que eu gostaria de considerar aqui, para a gente finalizar o vídeo, é que o pastor que não estuda abre espaço para heresias. Talvez esse é o ponto mais grave. Pastor que não estuda, ele deixa a porta aberta para o engano entrar. Paulo já tinha advertido a Timóteo, dizendo: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Se o pastor não se dedica ao estudo sério da sã doutrina, como que ele vai proteger a igreja desse perigo? Como que ele vai contra-atacar? Todos os dias surgem novas seitas, novas heresias, novas deturpações da Escritura Sagrada. O pastor precisa estar com a sua ferramenta afiada. Ele precisa estar com condições de combater essas heresias. Como é que ele vai fazer isso? Ensinando a igreja. E para ensinar, ele precisa estudar cada vez mais. É justamente nos tempos de crises que nós precisamos de pastores preparados. Precisamos de pastores que manejam bem a palavra de Deus, que saibam discernir entre o falso e o verdadeiro, entre o evangelho e as distorções modernas. Para isso, ele precisa ter uma vida de estudos diligente. Um pastor que não estuda, ele pode até ser bem intencionado, mas ele acaba se tornando cúmplice do erro. Por quê? Porque ele não tem ferramenta adequada para combatê-lo. A igreja é sustentada pela palavra. A igreja ela é nutrida, é fortalecida pela palavra. Mas se essa palavra ela é pregada, ela é exposta sem estudo, sem dedicação, sem profundidade, sem fidelidade, como que essa igreja ela vai ser sustentada? Como que ela vai permanecer firme nos caminhos do Senhor? É impossível. Então, a própria estrutura da igreja fica comprometida diante de um pastor que não tem o hábito de estudar a Escritura. Bom, eu finalizo esse rápido vídeo, esse breve vídeo, afirmando que não existe ministério saudável sem uma vida séria de estudos. É impossível. Pastor que não estuda vai trair a sua vocação, vai enfraquecer a sua igreja e vai abrir espaço para heresias. Nós vemos muitas vezes membros que se enveredam por caminhos tortuosos, que consomem veneno frequentemente porque não é alertado pelo seu pastor, não é instruído pelo seu pastor. Por isso, se você é pastor, não negligencie essa disciplina, não negligencie essa vida de estudos. Leia, estude, ore, se prepare. Se você é membro, dê esse tempo ao seu pastor. O pastor precisa de horas para se dedicar ao estudo sério da Escritura. Presenteie o seu pastor com bons livros e incentive-o a estudar. Dê tempo para que ele se aprofunde e se dedique na palavra, porque no final você vai ser a pessoa mais beneficiada. As próprias ovelhas são beneficiadas quando ela tem um pastor que tem o hábito de estudar. Porque no final, o que vale não é a questão da erudição, não são os diplomas, a formação teológica numa instituição, mas o que está em conta no final é o amor de Cristo que é dispensado ao povo por meio da exposição correta, diligente e fiel da Escritura. Um pastor que estuda bem, ele prega Cristo melhor. Ele tem a capacidade de anunciar à sua igreja todo o conselho de Deus. E a igreja que é alimentada pela palavra, ela cresce firme, madura e permanece até o fim. Se torna uma igreja mais forte, uma igreja mais robusta, mais preparada.
Então, essa é a rápida reflexão que eu gostaria de registrar aqui. Se esse vídeo de alguma forma fez sentido para você, te acrescentou em algo, deixa aí o seu like, comente, se inscreva nesse canal. Nós postaremos aqui vídeos relacionados à Bíblia, teologia e vida cristã como um todo. Deixarei no final desse vídeo a indicação de um outro vídeo para que você continue se aprofundando no estudo sério e diligente da Escritura Sagrada. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.